Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você. Glória a Deus, agradecido a Deus por tudo. Eita glória! Depois de um domingo abençoado, hoje segunda-feira abençoada e desejando a todos uma abençoada semana para cada um nos quatro cantos deste mundo. Irmãos, eu tenho que compartilhar a minha alegria, olha só o meu sorriso, a alegria. Acabei de chegar da rua há pouco, tem 15 minutos que eu chego e vou agradecer a Deus. E aqui sentado agora no santuário, na cadeira aqui no santuário do Senhor Jesus, aonde eu e os anjos servimos ao Senhor. E eu quero compartilhar porque depois já tinha um bom tempo que eu não tinha encontrado aquele irmão em Cristo, meu abençoado irmão Estevão. Ô Estevão, que alegria ter encontrado você. Foi uma alegria imensa, meu irmão, nós ter conversado tanto. Conversamos só as coisas de Deus, aquilo que nos fortalece. Confesso a você que a minha fé ficou mais fortalecida ainda. Gratidão a Deus por você, meu amado. Viu? Que Deus em Cristo continue te abençoando, você e sua família. Estevão nós é das antigas, ele é um dos remanescentes profetas de Deus. Remanescente, sim. Continue firme, meu amado. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eita glória! Eu tinha que compartilhar com meus amados aqui, antes de iniciar a palavra. Glória a Deus. Foi bênção pura, viu? Te visto, meu irmão. Bênção pura. Estou aqui no santuário. Você disse que qualquer dia viria aqui, né, meu irmão? Me ver. Aqui eu e os anjos servimos ao Senhor. Venha. Aqui. As portas estão abertas. Venha, que aqui é como o apóstolo Paulo. O único assunto do nosso ministério é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E eu quero expressar a palavra aqui hoje, que se encontra no livro de Apocalipse. Amém, meus amados? Apocalipse. Glória a Deus. E antes de dar início aqui, eu quero aqui pedir perdão, porque o cristão em Cristo, a primeira coisa que ele tem que fazer é pedir perdão. A desculpa é em segundo lugar. Me perdoe, meu irmão, me perdoe, meu amado aí, me perdoe. Desculpa aí, viu? Pronto. Ainda tem crente que tudo deles é assim. Desculpa aí, negócio de desculpa não. Perdão. Quero pedir perdão aos abençoados que hoje andaram me cobrando o vídeo, a pregação de ontem, que não foi lá no canal, no YouTube, Olha, mas foi bênção, sim, foi bênção pura lá naquele ministério. Glória a Deus. Eu não sei o motivo, eu não vejo muito essa questão das redes sociais assim, mas está tudo bem. Amém? Está tudo bem. Eu não sei qual foi o motivo de não ter chegado aonde estão vocês, meus amados, aí. Muita gente aqui do Brasil, fora do Brasil, e hoje eu recebi essa cobrança, porque viram as fotos, viram o jeito que estava pregando, ministrando a palavra, e pessoas que gostam de seguir a gente ali no canal, E amém. Mas eu não sei qual foi o motivo, tá bom? Mas Deus abençoe, e aqui nós vamos dar continuidade ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu prego um Evangelho genuíno, verdadeiro. Se alguém fizer bico de tucano, é problema de alguém. Amém? Eu não estou aqui para servir o homem, eu estou aqui para servir Jesus. É Ele quem me sustenta, é Ele quem me dá saúde, é Ele quem me dá o sorriso para eu sorrir ainda quando estou chorando. É Ele que me dá a força para poder eu orientar alguém. Quando eu estou, às vezes, precisando de um afago humano, eu ainda tenho forças para orientar pessoas. Então é isso aí. Glória a Deus. Amém? Se encontra em Apocalipse 2, fazendo essa leitura aqui, e vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos falar.
o que a palavra tem para nos falar. Glória a Deus. E a palavra nos diz da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui um louvorzinho aqui, que é aquela questão, né? Acho que ontem a questão de não ter vídeo é porque lá é uma live, né, direta lá no ministério. E eu, para ser sincero a vocês, meus amados, eu gravo aqui, ó, com o celularzinho aqui, ó, simples. E aí depois eu jogo na rede. Esse negócio assim da live e tudo é muito bom e tudo, mas eu não tenho ainda e não sei como é que é e tá tudo bem. E se eu sei alguma coisa, eu fico para mim e tá tudo bem. É eu e Jesus, que tem coisas que só pertencem a você e Jesus. Cuidado. Existem momentos que a sua boca tem que estar fechada. Só observe. Amém? Glória a Deus. Vou colocar aqui um louvor aqui para nós estar ouvindo a palavra de Deus neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita glória. Porque o Apocalipse 2, eu cheguei e Deus me deu. Há muitos dias eu venho pensando no Apocalipse. Falei isso no ministério aqui, onde eu congrego, o ministério do Senhor Jesus Cristo, onde eu congrego, né? Onde vou lá para estar junto com os irmãos, que Deus tinha falado comigo, que ele está falando do Apocalipse, né? De uma forma simples, objetiva, né? E eu vejo muita gente com medo do Apocalipse. Medo? Se você está em Cristo, medo de quê? E o Apocalipse não é um livro de medo, não. É um livro da revelação, é um livro verídico, e que ele é bênção. Ele é bênção, é um livro que é bênção, que nos entrega a revelação do que está acontecendo, do que vem a acontecer mais ainda, que está por acontecer. Amém? Glória a Deus. Amados, essa palavra, cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta, à igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso ou Efésio? Amém? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são. E tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolatas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Esta é a carta de Efésios. Todos nós já sabemos que o Apocalipse é o livro da revelação, aonde Jesus, né, fez a aparição em espírito ali a João Batista, né, ao apóstolo João, e ali deu a revelação para João. E João escreveu. Jesus pediu que ele escrevesse e ele escreveu. E aqui se encontra. E que essa mensagem chegue aonde eu não posso ir. Quero dizer a vocês que é um motivo de alegria. Meu combustível é a palavra.
Eu vivo pela palavra. Eu vivo pela palavra. Amém? E o que podemos, pastor, entender, meus amados, sobre a carta, né, de Apocalipse, a carta de Efésios? O que podemos entender? Primeiro, que o Apocalipse é um livro da revelação. E como eu poderia titularizar esta palavra aqui? Lendo aqui, como eu poderia titularizar? Eu poderia titularizar, dar como título a seguinte palavra: perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. É o título. Perdeu o primeiro amor. E aqui diz a palavra: escreve ao anjo da igreja que está em Efésios. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Glória a Deus, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha só, escreve ao anjo da igreja, palavra-chave da igreja, que está em Efésio. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, glória a Deus, aqui está nos dizendo, glória a Deus, Jesus está falando direto com a igreja. Jesus está falando direto com a igreja. Mas eu preciso aqui fazer uma retificação, ou melhor, traduzir aqui para nós, que quando nós falamos assim, Jesus está falando diretamente com a igreja. Irmãos, nós temos que começar a colocar na nossa mente, no nosso coração, que a igreja somos nós. É porque temos aquele hábito, né? Qual é a igreja do Senhor, pastor? A igreja de Jesus. A igreja que o Senhor cultua. Qual é a sua igreja, meu irmão? Não. Qual é o templo de Jesus que o Senhor cultua? Porque a igreja somos nós. E olha o que eu vejo aqui nessa palavra. O anjo da igreja que está em Efésios. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, Jesus está falando direto com a igreja. Sabe por quê? Porque ele conhece ela. Ele te conhece. Ele me conhece. Ele conhece nós. E aquele templo ele conhece também. Aquele templo que se tornou um templo de congregação. Ele conhece. Ele sabe das enfermidades de cada templo. Ele sabe das enfermidades de cada igreja que somos nós. Ele sabe sim. Ele sabe tudo o que está acontecendo. E ele não deixa você também enganado e nem confundido. Então ele está falando direto com a igreja. Ele conhece ela, ele te conhece, ele me conhece. Irmão, não adianta você, ou eu, ou quem quer que seja que serve a Deus, achar que está passando o outro para trás, achar que é mais sábio do que o outro, achar que... Não! Eu falei aqui no início que tem momentos que a gente tem que, ficar em silêncio e sempre achar que nada você sabe. Um filósofo escreveu dizendo: eu só sei que de nada sei. Né? Acho que Aristóteles, né? Eu só sei que de nada sei. Um grande filósofo. E às vezes a gente tira um assim para poder deixar. E é bíblico, como o apóstolo Paulo fala. Tirou de louco para pegar os loucos. Aí assim vai. Sabe? Deixa as pessoas pensarem.
Amém? Então veja, ele conhece a igreja que somos nós. Aqui eu vejo aqui o versículo 2 e o 3, aleluia, versículo 2 e o 3, olha só. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu os achastes mentirosos. Aqui Jesus está falando firme. Olha, temos que saber que Jesus fala com firmeza. E ele manda nos dizer, nesse versículo 2 e 3 aqui, ó. Ele aqui manda nos dizer com firmeza, fazendo um elogio. Eu vejo isso como um elogio. Ainda que é com firmeza. Porque nós temos que falar com firmeza. Olha, o servo de Deus tem que falar com firmeza. Porque se tem uma das coisas que Deus acrescenta em nós é coragem. Se tem uma das coisas que Deus acrescenta em nós é sabedoria, que só Ele tem para nos dar. Eu não estou falando dessa sabedoria terrena aqui, não estou falando daquela que o Espírito Santo de Deus nos dá, que Deus nos dá. E aqui eu vejo como um elogio aqui, olha só, Deus vê o esforço meu, o esforço seu, o esforço de cada um. Aleluia! Deus vê em mim o meu esforço, vê em você o seu esforço, vê a nossa fidelidade. Vê a nossa fidelidade. Então, ele aqui nos fala, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Ele está vendo, ele sabe. E a tua paciência, glória a Deus, e que não pode sofrer os maus. E que não pode sofrer os maus. Um ponto e vírgula aqui. Amém? E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu o achaste mentiroso. Tá vendo? O homem de Deus, ele vai firme levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e ele sente, ele vê, puseste à prova, aleluia, glória a Deus, puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu achaste mentirosos. Os mentirosos que são os falsos profetas, né? Falsos profetas, na verdade, é toda pessoa que mente em qualquer circunstância, seja qualquer circunstância. Mas aqui nós estamos voltados para aqueles que pregam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos voltados para a palavra. Que os falsos profetas, que está escrito em Isaías, os falsos profetas que vão todos para o inferno, e você, alma, você, ovelha, que não medita nas escrituras e que está sempre ali só com a mente feita através do falso profeta, ele vai para o inferno e você vai junto. Sabe por quê? Pastor, você vai junto. Sabe por quê? Porque você não medita nas escrituras, não pede sabedoria a Deus para saber se realmente está sendo verídico ou mentirosos. E aí, ele está indo e está levando gente com ele. Entendeu bem? Eis a palavra. E aqui, Deus faz o elogio e ele vê o nosso esforço e a fidelidade de quem busca nele em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o que esse versos 4, glória a Deus, nos fala. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Pastor, amados, o Senhor nosso Deus está nos dizendo, tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade. Qual foi a primeira caridade? Que primeira caridade? Que deixaste o primeiro amor. Por isso que o título aqui eu coloquei, perdeu o primeiro amor. Mas, se você
está afastado de Deus, perdeu esse primeiro amor, não está tendo forças para orar, não está tendo forças para prosseguir no Evangelho. E Jesus continua de braços abertos te esperando. E você tem como, sim, reverter o quadro. Ah, pastor, eu orava 1 hora, agora é 5 minutos. Pode ser 1, 2. Ah, pastor, não estou mais nem abrindo a boca. Deus conhece o nosso coração e a nossa mente. Ah, pastor, não estou ajoelhando mais. Quem disse que tem só que ajoelhar para orar? Para orar tem que ajoelhar. Só. Não, ora sentado, ora deitado, ora caminhando, ora de todas as formas, ore. Então, eu vejo aqui, nesse versículo 4, glória a Deus, tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, o primeiro amor. Veja a repreensão. A palavra aqui, chave, é repreensão. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a primeira caridade. Ele está repreendendo. Aqui Jesus dando um puxão, em outras palavras, um puxão de orelhas. Dando um puxão de orelha. Porque o problema, meu irmão, o problema na verdade aqui não era a obra. Não era a obra, e sim o coração. Não é a obra, e sim o coração. É o nosso coração enganoso ao coração do homem. Nós temos que ter muito cuidado com o que pensamos e com aquilo que está no coração, que a boca só fala que o coração está cheio. Nós temos que ter muito cuidado, amados. Esta é a grande verdade. E aqui Deus nos ensina, porque o problema aqui não é a obra, e sim o coração. Por quê, pastor, o coração? Porque o coração esfriou. Esfriou. Não deixe esfriar, não. Agora nós recebemos sinais. Tem sinais que a gente tem que começar a pegar esses sinais e ver que realmente está querendo, afastar da presença de Deus. O inimigo está querendo te tragar. Por exemplo, deixar de orar. Deixar de ler a Bíblia. Ler, que eu quero dizer, não é só ler, não, meditar. Guardar a Bíblia. A palavra no coração. Não deixe esfriar. Levar pensamentos negativos para teu cérebro, para a tua mente, para o teu coração. Tem coisas que a gente começa a entender. Exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Todos os dias, quando vou sair, eu oro ao Senhor. Eu já começo conversando com Deus, desde as 2 da manhã, 1, 2, 3, 4. Aí eu fico ali conversando com Deus no quarto. Eu e ele. Quando eu vou sair, eu vou orar ao Senhor. Senhor, me leve em paz, me traga em paz. Se a tua face não for comigo, não me deixa ir. Eu te peço em nome de Jesus. Todos os dias. E quando eu retorno, eu tenho que agradecer. Se chegar um momento na minha vida que eu perceber que eu estou saindo e não estou lembrando do Altíssimo, e estou chegando, não lembrei de agradecer, eu tenho que parar e ver que está tendo um sinal errado em mim. Peraí, aqui, inimigo, você não tem vez. Peraí, deixa eu pedir perdão ao Senhor e voltar aqui a orar, que eu estou saindo e a sua face não for comigo, não me deixa ir, Senhor. E quando eu retornar, eu tenho que agradecer. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Quer ver outro sinal? Que crente gosta, tem muitos crentes, a maioria gosta muito. Deixar a sua casa, que é a casa do Espírito Santo, deixar a sua casa ser uma casa de roda de escarnecedor.
porque você deixa seu filho, que ainda não se converteu, né? Seus filhos, quem quer que seja, né? Dentro de casa, de acordo com a família, fazer aquela churrascada com engradado de cerveja. Quem manda na sua casa é você. E você tem a autoridade de Jesus. Ali é uma porta aberta. Se você está deixando fazer isso, é uma porta aberta para o inimigo tomar conta. Será que não dá para poder estar pensando, analisando que tudo isso aí que a gente está vendo acontece por aí? Eu vejo muitos crentes. Meu filho tá lá, bota churrasqueira e cerveja, e o amigo vem, o outro vem, e assa a carne, e cerveja, e um cigarrão daqueles, né? Ué, pastor, você tá falando assim? Tô falando que eu vivi tudo isso, e daí? Seria hipocrisia minha se eu dissesse que eu não vivi. Seria hipocrisia minha se eu não dissesse que não vivi. Então você, quando você aceita isso, a sua casa já está deixando de ser uma casa de oração do Espírito Santo de Deus, já está deixando de ser morada do Espírito Santo de Deus. E aqui ele nos fala que isso aqui é uma repreensão que ele está nos dando. Aleluia. Aonde esse versículo 5 também nos fala: lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Esse versículo, eu cheguei em ponto e vírgula. Se eu quiser parar aqui, eu paro por aqui nesse versículo. Começaria lá no 6, enfim. Mas olha só, lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, de não te arrependeres. Deus está mandando, pedindo, lembra-te de onde tu caíste, lembra-te. Está mandando você se arrepender. Isso aqui é arrependimento. Arrependimento. Está aqui no livro sagrado. Arrependimento. Está aqui, ó, meus amados. Isso aqui é arrependimento. Eu sempre coloco assim, ó, as letrinhas aí, ó, caneta que eu vou vendo e vou colocando, vendo o que está escrito no versículo. E a Bíblia é viva, nós temos que ver. E Deus aqui está colocando o arrependimento para nós lembrar e arrepender, lembrar de onde caíste. E ele ainda vem e nos fala: quando não, brevemente a ti virei. A ti virei, ele está falando. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se não arrepender, tirará o castiçal. Tirarei do seu lugar o seu castiçal. Você está vendo? Que Deus fala mesmo e tira mesmo. Ele é o que pode tudo. Ele dá, ele tira, ele faz o que ele quiser. Ele é o Deus de todas as coisas. E aqui, esse versículo 5, é quando ele fala para nós assim, o chamado. É o chamado que você tem. E qual é a solução? Aleluia. Qual é a solução? A solução. Você já tem um chamado de Deus. Teve a queda. Esfriou. Mas aqui no verso 5 ele vem e fala para você lembrar de onde caiu. Ele quer zelar pelo seu chamado. E que você continue marchando. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Senhor. Continue marchando. Isso é arrependimento. Então, quando Deus fala assim, desta forma, Ele está já te dando a solução. A solução é voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Glória a Deus. Verso 6, aleluia. Tens, porém, isto, 2 pontos, que aborreces as obras dos nicolatas, as quais eu também aborreço. Olha só. Tem também, verso 6,
Tem também, olha só, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolatas, as quais eu também aborreço. Deus aborrece as obras dos nicolatas. Assim como você, servo de Deus em espírito e em verdade, você, funcionário da Seara do Senhor Jesus, aborrece. Os nicolatas eram seitas, são adoradores no plural de deuses. São aqueles que querem, tem muitos, servir a dois deuses. E ele fala, a palavra dele já nos ensina na Bíblia. Não se pode servir a dois deuses. Nicolatas são consideradas essas pessoas, essas situações. E ele aqui nos fala desta forma. Sabe por quê? Porque Deus nos vê. Nós também aborrecemos, porque nós somos luz. Nós somos luz. Você é sal da terra, nós somos o sal da terra. Nós somos luz e nós temos que aborrecer as trevas, os nicolatas. Temos que aborrecer. É por isso que eu pego e falo, volte ao primeiro amor. Volte. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz a nós, igreja. E dentro do tempo nós temos que pregar assim. O que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Tá vendo? Eita glória! Como diz? Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus é eficaz, é rica. E quando ele fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. As igrejas, ele fala no plural. Porque nós somos um povo no plural. Nós somos igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, no céu. Vamos comer o rolo. Vamos comer o rolo aqui, ó. Vamos comer o rolo em nome de Jesus. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita, não. Marche. Aqui, ó. Marche. Aqui é eu, Jesus e a Bíblia. Eu coloquei na minha mente e no meu coração. Comecei agora há pouco, aí já começou a vir as propostas de política aí, de politicagem, que eu quero uma hora trazer uma mensagem, vou buscar aqui dentro da Bíblia sobre